Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Casa de Ensinamento, esse podcast maravilhoso, onde a gente busca trazer conhecimento, expansão de consciência, espiritualidade. Nós temos nossos encontros mensais também. Acompanhe a gente no Instagram, no YouTube e agora também no Spotify. Eu sou a Karen, uma das fundadoras desse projeto maravilhoso, e fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar com a Pamela, que vai trazer uma visão muito importante sobre xamanismo. Então, se você quer saber mais, se você quer aprender, se você quer desmistificar um monte de coisa que te contam por aí, fica com a gente. E, lógico, compartilha, ativa o sininho, leva essa mensagem para quem tocar seu coração e ajuda a gente a difundir conhecimento e transformar a espiritualidade para todos. Certo? Então vamos lá, Pamela, prazer estar com você aqui, a gente está muito feliz, é uma oportunidade muito importante para a gente, como a gente estava conversando, para poder estar desmistificando algumas coisas sobre o xamanismo, as medicinas da floresta que hoje estão tão em alta, né? Mas antes da gente começar a falar disso, eu queria que você se apresentasse, a Pamela pela Pamela. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um chamado, um sentir no coração, e tudo fluiu de uma forma muito boa, né? Eu acredito muito nas sincronicidades, assim, do universo, que nada é por um acaso. E principalmente quando a gente sente um propósito e as coisas fluem. Então, eu quero agradecer o espaço, né? A confiança de poder estar aqui hoje, a gente ter essa conversa e que possa chegar no maior número de pessoas que estão precisando realmente desse conteúdo, desse banho de luz que a gente vai trazer aqui. Bom, eu sou a Pamela, eu já trabalho com xamanismo há muitos anos. E a espiritualidade, ela está na minha vida desde que eu nasci. A minha mãe, ela veio de um caminho espiritual, ela ia muito em seminários do Gaspareto. Então, eu cresci no meio da radiestesia, dos processos espirituais, reencarnação, muitos estudos profundos que tocavam muito meu coração. E eu tive, né, uma mediunidade muito aberta desde criança, que me assustava, né? Hoje eu sei que muitas pessoas têm uma mediunidade que assusta, e eu também já passei por isso. A minha era da visão, então eu via coisas que outras pessoas não podiam ver, e aquilo, de certa forma, mexeu muito comigo, porque eu queria ser normal. Uhum. Sei que existe alguém normal, né? É. E ao longo da minha jornada, né, eu precisei fazer, né, uma ritualística para estar cortando essas visões, porque eu não queria ficar vendo aquilo. Minha mãe fez prontamente. Até que a gente passou por muitas coisas e ela fez a passagem de uma forma muito trágica. Só que eu sempre levei muitas lições que ela deixou para mim dentro do meu coração. Uma delas é que quando a gente tem um caminho, tem um propósito, principalmente voltado para a espiritualidade, para algo que vai nos beneficiar e também o outro, a gente pode até querer ignorar, parar, cortar, como aconteceu na minha vida, mas isso sempre acaba voltando. E a gente pode decidir de novo bloquear, mas isso acaba voltando. Então, eu passei, né, pelo seu falecimento, que foi de uma forma muito trágica, a traição do meu pai, abuso, rejeição, né? Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas têm muitas ilusões, né? Como a gente estava conversando, assim, sobre a vida. Eu passei por assassinatos, entre outras coisas, dentro da minha família, que foram muito severos, né, no meu crescimento. Inclusive, o que aconteceu com a minha mãe, né, que foi uma coisa repentina, inesperada e que me tirou o chão completamente. Mas nada se comparou, né, a ter um pai ausente, que depois que ele arrumou, né, outra pessoa, e aconteceu com a minha mãe, também foi embora. Então, eu acho que às vezes a gente fala de um luto da perca, né, mas acho que um luto pior ainda daqueles que a gente perde as pessoas em vida, por decisão das mesmas. Ainda mais quando a gente tem a ilusão de que pessoas, como pais, cuidadores, né, deveriam estar cuidando, protegendo e um todo. Então, eu venho de uma jornada que foi marcada por muitos traumas. E eu falo com muita clareza, muita verdade. Eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu tive tudo para dar errado.
fui por maus caminhos, para me anestesiar, assim como a maior parte das pessoas faz. Nesse tempo, eu estava com a minha visão bloqueada, né, da mediunidade. Até que eu tive o meu primeiro filho, o Júlio César. Foi sem programar, foi sem pensar, aconteceu. E quando eu estava com ele nos meus braços, eu olhei, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Falei, o que eu vou deixar para ele, né? Tipo, eu já fiquei sozinha, mas eu tô sentindo vontade de fazer a passagem. Eu senti vontade de arrastar para cima, né? E aí eu peguei e falei, alguma coisa está errada. E nisso as minhas visões voltaram. Então foi um buraco muito grande que uniu muitas coisas no meu caminho. E nesse caminho eu fui procurar, né? Testemunha de Jeová, eu fui na Umbanda, eu fui na Espírita, eu fui na Católica. Eu fui em vários locais, mas nada tocava o meu coração. E eu com uma criança nos braços, eu só pensando, meu Deus, eu não posso deixar meu filho como eu fiquei sozinha. Porque quando a gente cresce sozinha, quando a gente cresce órfã, quando a gente é uma sobrevivente, acho que nós que temos essa aptidão, ainda mais do maternar que eu tenho, eu sou canceriana, né? Isso se torna o nosso maior objetivo de vida, cuidar dos nossos. E também a nossa cura ao mesmo tempo, porque quando a gente cuida deles, a gente está cuidando daquela nossa criança, aquele nosso adolescente ferido que ficou, não é, para trás. Então, foi aí que eu decidi tomar ayahuasca, né? A minha mãe tomava ayahuasca e tinha a melhor amiga dela, né? Que elas tomavam junto, né? Então, eu fui procurar ela. E aí eu vim para esse caminho. Não foi fácil, não foi simples. A primeira vez eu falei, não volto mais, só que não é para mim não, por mais que eu tivesse curas. Só que dali em diante, o meu processo se transformou em me tornar minha própria medicina. Né? Ali meu maior propósito se tornou, né, me tornar minha própria medicina. E então, dali em diante, eu venho trilhando uma bela jornada. Mudei muitas coisas na minha vida, muito além do que eu poderia imaginar. Sabe quando a gente pede uma coisa muito além para Deus? E acontece muito além do que a gente podia imaginar e a gente fala, meu Deus, não vou dar conta. Como eu era limitado, né? Porque bênçãos assim que vêm com muita profundidade. Então, dali em diante, eu fui seguindo um belo caminho, né? No começo, assim, eu pensava, o dia que eu parar de beber álcool e fumar cigarro, eu vou ser um ser iluminado. Eu tirava fotos, meditando, achava que nossa, quem nunca, né? Só que rapidamente eu comecei a trabalhar em um centro Recanto de Luz, lá em Jarinu, que é um dos mais antigos que tem, assim, no estado de São Paulo, inclusive, de servir as medicinas e um todo. Então... E foi lá que você tomou a primeira vez? Não, foi com a melhor amiga da minha mãe. Foi num quartinho de 2x2, engruminhada ali no meio da... Ninguém... 8 horas de trabalho, copo de requeijão, era outros tempos. Básico. Não se podia falar ainda de ayahuasca, não tinha nada que não era divulgado, ou era um tabu muito grande. Aí depois eu fui para o Recanto de Luz, mas logo eu comecei a trabalhar. Né? E lá era um final de semana a cada 15 dias. Tá. Já, né, você já fica lá, já consagra 2 vezes, né? Então, nesse processo, muita coisa eu fui me curando, eu fui me encontrando, eu descobri... Eu achava que eu tinha travas na minha vida e tinha muitas coisas, né, ruins. Mas, vez após vez, né, tempos após tempos, eu ia descobrindo uma coisa a mais que estava dentro de mim. Como eu pude trabalhar o luto da minha mãe, eu pude trabalhar a questão de que o abuso que eu sofri sexual foi um abuso realmente. E todas as marcas que aquilo me trouxe para a minha vida, o que a rejeição, o abandono, você sobreviver, você precisar crescer, né? Eu fui descobrindo através, né, das cerimônias que eu estava ali, frequentando e trabalhando, né, principalmente. De fato, eu cuidava de muitas pessoas, né? Eu cuidei já de pessoas sem ter o conhecimento. Eu já fiz isso. Hoje em dia, muita gente faz isso. Só que foi uma grande escola, porque a gente tem uma certa limitação dentro daquilo que a gente pode atuar. E aí, quando tem uma dor, quando tem um trauma? Aí vinham as coisas, né? Porque as medicinas, elas são como acender a luz. Ela vai mostrar. Mas todo o trabalho somos nós que devemos fazer, sabe? Não tem milagre que faça, nada por nós. Então,
em algum momento da nossa jornada, a gente vai ter que estudar, a gente vai precisar aplicar, a gente vai precisar se colocar à prova. Então, eu comecei a estudar, a praticar, a querer entender, né? Essa parte da terapia. Porque, tá bom, sofri um abuso, tá bom, mas o que eu vou fazer com isso? Ok, chorei, magoou, mas tá bom, mas e aí? Como é que eu resolvo? Eu supero isso, né? Isso daí não é as medicinas, ou um ritual, ou alguém que vai fazer isso por nós, né? Muito pelo contrário, somos nós que devemos nos desenvolver, faz parte do nosso processo de amadurecimento. Aqui eu não estou falando do que é certo e do que é errado. Aqui eu estou falando sobre as lições que a nossa alma vem para essa vida para aprender. Então, eu fui estudando, eu fui trabalhando, depois eu comecei a fazer as minhas próprias cerimônias, principalmente voltado para mulheres. E depois comecei a trabalhar também com os povos indígenas e facilitando, né, os encontros. Então, eu organizava cerimônias, viajava, organizava retiros e trabalhava sempre ali, né? A anamnese, a entrevista, todas as partes, né, do contato com o todo. E ali eu fui também tendo muitos insights sobre as pessoas que chegavam, seus processos. E como eu sou uma pessoa que, para mim, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre aparência, é sobre essência. Eu sempre gostei de chamar pelo nome, saber quem era, o que passava, como que estava sendo este processo, né? E muitas vezes eu me vi de mãos atadas, porque, nossa, tá passando por isso. E muitas vezes também eu passei por processos e depois eu queria conversar com as pessoas que estavam mais à frente. E aí eu escutava, é o seu processo, segura firme. Né? Tá. Ou você está passando por um processo, isso é falta de uma ritualística, é falta de ayahuasca, é falta de rapé. Aí você fala, nossa, mas eu tô todo final de semana, eu trabalho, eu estudo. O que está acontecendo? Eu sou o problema do mundo? Até que eu vi que tinha uma lacuna gigantesca. E como eu pedi lá atrás, né, que as medicinas um dia fossem para a torneira das pessoas, para que todo mundo pudesse ter acesso, a expansão da consciência, aquilo que os olhos não podem ver. Ao mesmo tempo, eu comecei a falar, opa, não é bem assim. Não é bem assim. Tem alguma coisa bagunçada, alguma coisa não está certo aqui. E aí eu já estava, né, trabalhando, assim, atuando como terapeuta, já estava ajudando muitas pessoas. Até que eu falei, não, isso daqui eu vou levar, né, na internet também. Mas não foi uma decisão, vou levar as coisas para a internet. Resisti muito. Até Você que foi levada a levar. Fui, porque você não... aí eu já tinha, né, 3 filhos. Sozinha, né? Era mãe solo, de 3 filhos, Tá. sem família, sem rede de apoio. Eu trabalhava, mas viajava, eles sempre estavam comigo, minha vida era assim, aquela coisa. Nas capotas, mas não breca, era aquela coisa assim, sabe? Vamos que vamos. Vamos. Mas aí eu comecei a perceber que, assim, falava, nossa, eu me dedico tanto, né? Tem tantos resultados, mas às vezes dentro de casa, ou dentro do meu coração, ainda tem coisas que parece que, né? Ou dentro de casa. Aí eu falei, não, eu preciso parar, preciso fazer um movimento reverso, completamente. Então, nesse momento, eu acabei tendo uma questão, né? Que foi no meu útero, inclusive, eu precisava passar por uma cirurgia. Eu não tinha ninguém pra ficar com os meus filhos, nem pra ir pro hospital, nem pra me recuperar, pra absolutamente nada. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso sair pra trabalhar, pra viajar, pra estar com eles, pra fazer nada, eu vou ter que passar por isso. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Falei, gente, eu vou morrer. E se eu morrer? Meus filhos vão ficar com quem? Vão fazer o que da vida? Comecei a me dar aquele medo da minha própria criança, né? E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu deixe um bom legado para eles. Assim como minha mãe me deixou a espiritualidade, eu vou começar a fazer, gravar as coisas que curaram meu coração e que, para que, se eu fizer minha passagem nessa cirurgia, alguma coisa do tipo, eles possam ouvir e se curar um dia na vida deles. Que bonito. Então, através da minha maior dor, né, surgiu. Eu vim para a internet, surgiu, né, ou seja, a sua própria medicina e um todo, a partir desse propósito. Então, eu não imaginava, assim, a proporção que ia chegar, o tanto de pessoas que realmente precisavam. Hoje eu tenho alunos em mais de 17 países e é uma cura, assim, gigantesca para todos os nossos corações. Então, hoje eu tenho como missão de vida, transformar o maior número de pessoas ao redor do mundo nas suas próprias medicinas, através da consciência espiritual, do xamanismo, e não necessariamente das medicinas da floresta. Muito. E conduzir, auxiliar, né, as pessoas que querem estar à frente de processos, de trabalhos, a terem esse olhar de terapeuta,
para as pessoas que chegam, para os resultados, para não ficar essa disseminação desenfreada que está e com tantas pessoas, né? Tantas vidas sendo colocadas em risco. Muito, muito, muito bonita a sua trajetória, assim, muito, muito forte, né? Eu imagino o quão complexo deve ter sido todas essas questões e você conseguir administrar, né, 3 filhos sem rede de apoio, trabalhar e conseguir ainda fazer toda essa evolução. Então, assim, é muito gratificante ver, né, que você conseguiu transformar toda essa dor em algo muito positivo e que pode contribuir com tantas outras pessoas, né? E falando de tudo isso, até falei para você, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você já deve ter respondido várias vezes, mas eu acho muito importante trazer esse assunto aqui. Você foi para o xamanismo, hoje você é uma terapeuta e muitas pessoas a gente observa que elas veem no xamanismo algumas questões como se aquilo realmente, e você falou muito bem aí, né? Ela vai te abrir uma luz, mas não é ela que vai resolver tudo, é você. Então eu queria partir de um ponto inicial que você trouxesse pra gente, né, na tua visão. O xamanismo, ele é uma religião? Qual é o objetivo do xamanismo? E onde entram as medicinas nessa história? Perfeita pergunta. Bom, o xamanismo não é religião. O xamanismo é um estilo de vida, onde a gente traz a consciência espiritual para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É onde a gente entende que nós somos natureza, nós somos feitos dos elementos. Se você parar para observar, nós somos natureza. Então, o xamanismo é a gente viver bem de acordo com a nossa natureza. Não é sobre a gente querer fugir daquilo que a gente é, negar a nossa história, ou querer ficar fazendo um monte de mudança de cidade, de país. Mas, primeiramente, é reconhecer a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, a nossa própria vida, a nossa própria história. Xamanismo é a gente se conhecer com profundidade e aprender a ser essa força viva. Medicina, onde a gente aprende a fazer manutenção de quem nós somos. Quem somos? Por que somos? O que fazemos? O que a gente pensa? Por que a gente pensa? Qual a atitude que a gente tem? Por quê? Uma coisa que é muito rara hoje em dia nas cidades. Então, o xamanismo ele vem com um estilo de vida onde a gente traz o divino a todo instante, com propósito, com humildade, sabendo quem somos, o que estamos fazendo, por quê. E, principalmente, a gente respeitar os ciclos da natureza, assim como nossos próprios ciclos. Então, se a gente for falar de xamanismo, né, existem vários tipos. Você vai falar do xamanismo dos povos indígenas da Amazônia? É de uma forma. Dos Lakotas nos Estados Unidos é outra, povos indígenas. Shipibo lá no Peru é outra. A população lá na Índia que pratica Ayurveda também é xamanismo, vivem de acordo com os alimentos da estação, aquilo que o corpo, que a mente está precisando para aquele momento. Lá no Havaí, todos os lugares têm os seus povos que, mesmo que a gente não fale, também praticam o xamanismo, porque são culturas, né, onde eles pensam de uma forma que é benéfica para todos, que tem a conexão espiritual e um todo. Cada um vai ter a sua forma de lidar. Não tem como você comparar um povo indígena daqui com um Lakota. Vai ser diferente em algumas questões. Mas o que todos têm em comum, que eu percebo e faço questão de sempre trazer com afinco. Todos acreditam naquela força que os olhos do corpo não podem ver. Mas tem a força da alma. E que existe uma espiritualidade, existe uma energia, existe uma egrégora, existe algo além. Todas também buscam se conectar com a natureza. Então, viver de acordo com a natureza, observar as estações do ano, observar aquilo que se come, observar o que aquele tempo, aquela estação está pedindo. Se curar através dos elementos. Quem aqui, né, nunca... vou tomar um banho de cachoeira, de rio, para limpar a alma. Isso aí é uma prática xamânica. Você deu um fogo porque transforma. Mas no xamanismo, o fogo também traz direcionamento para quem sabe pedir. Então, a gente pratica também os nossos processos de cura.
junto dos elementos da natureza. E também a honra à nossa história. Eu nunca vi um indígena querendo negar seus pais, seus avós, sua terra. Muito pelo contrário, isso daí é coisa de gente da cidade. Então, aqui na cidade hoje, o xamanismo tá uma forte palavra, né? Tá ficando bem conhecido, mas as pessoas não estão entendendo muito bem o que que é, sabe? Primeiro, a gente precisa aprender a honrar os nossos pais, nossos ancestrais, nossos antepassados, a terra que a gente pisa. Não é sobre ficar vendo mandala, cores de luz, um monte de entidade, um monte de energia, sentindo um monte de coisa. Primeiro é reconhecer quem somos, a nossa história. Por mais presepada que possa ter, por mais buracos que possa ter. Eu tive, eu tenho, todo mundo tem. Mas quando a gente reconhece, a gente também começa a trazer à tona a nossa força, o nosso poder de capacidade. Então, o xamanismo tira a gente daquele lugar de ficar naquelas caixas e um monte de regra. A gente tem caixa, mas a gente aprende a criar a nossa própria caixa. Do quê? Daquilo que faz bem pra gente. Então, independente se a pessoa tem uma religião, não tem religião. Eu tenho alunos, um monte que são evangélicos, são da Umbanda, são católicos, assíduos. Tenho vários. Mas a gente tem um propósito em comum, que é o quê? É o cuidado conosco, com a nossa família, observar a nossa mente, observar o nosso coração. Então, na cidade, a gente pratica o xamanismo como? Também honrando nossos ancestrais, como eu falei, que no xamanismo isso é uma regra básica. Acreditando naquilo que os olhos não veem, né? Mas o nosso coração sente. Honrando também a natureza. E partindo sempre para o autoconhecimento. Então, poxa, o que eu estou sentindo? Confiar em você, confiar na sua intuição, confiar na sua essência. O que esses povos todos que eu trouxe aqui têm em comum? Eles confiam neles. Você já ouviu um indígena falando, não, porque eu duvido que isso, que aquilo, eu estou sentindo ansiedade? Nem existe isso. São palavras que eu acho que nem existem, né? Exatamente. Então, a gente aprender a se conectar com a força do nosso próprio coração. Quem é você? Qual é a sua história? De onde que você veio? O que você traz de bagagem? Qual que é o seu propósito? O que você realmente quer para a sua vida, para a vida do outro? Porque aqui na cidade as pessoas têm aquela coisa de, porque eu passei por muitas coisas, eu vou só trabalhar, vou conquistar um carro, um apartamento, uma casa, pronto, e fica com aquele coração apertado e o churrasco, e não tem nada contra, gente, tá tudo certo, todo mundo pode fazer isso, né? Mas falta esse propósito, né? E esse brilho para nossa vida. Então, o que você é em essência? Qual que é o seu propósito? Por que você acorda todos os dias? Quem é você quando você deita a cabeça no travesseiro? Então, o xamanismo traz muito essa consciência e principalmente a responsabilidade unida à nossa liberdade, porque a gente sabe que a gente pode ser livre, a gente pode ser o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser, desenvolver o que a gente quer. Nós somos o divino em ação, nós temos um poder limitado, ilimitado. Mas o que você realmente quer? Por quê? Por quem? Para quê? E o que você vai fazer com isso, né? Eu acho que é muito um processo de se reconectar, de se religar, né? Eu vejo que essa questão de você honrar, né? Quem veio antes de você e tudo que aconteceu com você aconteceu para você estar aqui hoje. Se tivesse acontecido diferente, talvez você não seria a pessoa que você é hoje, né? E muitas vezes as pessoas buscam entrar num movimento de não, deixa isso aqui, eu vou renegar isso aqui porque isso não é importante. Eu quero me conectar com algo para eu me transformar, mas para você se transformar, você primeiro precisa aceitar e entender o que aconteceu com você, né? E eu achei essa sua fala muito pertinente, porque não é um processo de desconexão, é um processo de reconexão, né? E falando disso, onde entram as medicinas? Hoje a gente vê um movimento muito forte, né? Como você mesma falou, as pessoas estão muito interessadas em xamanismo, porque elas estão muito interessadas nas medicinas. As pessoas veem as medicinas como uma tábua de salvação, muitas vezes eu percebo, ou como algo fantástico, né? E que eu não duvido que seja fantástico, mas um fantástico que eu digo num movimento às vezes um pouco ilusório. E eu queria muito que você trouxesse isso aqui pra gente, sobre qual é o papel das medicinas no xamanismo e a importância delas, realmente com esse olhar, né, de pesquisa, de estudo que você traz tão bem. Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa desconstruir um mito que tem sido muito divulgado pelas mídias principalmente e que tem prejudicado, né, a sabedoria
de muitas pessoas, que é o xamanismo se resumir às medicinas da floresta. Xamanismo não se resume às medicinas da floresta, não tem nada a ver. Você pode tomar ayahuasca há 50 anos, mas se você não for a força viva espiritual a todo instante na sua vida, você é só um bebedor de chá, você é só um tomador de rapé. Então, as medicinas são parte do xamanismo? São, eu diria uns 5%. O resto é aquilo que você estuda, aprende, aplica, pratica, tem de comprometimento. Então, uma pessoa que não toma ayahuasca pode praticar o xamanismo? Sim. Conheço muitas pessoas que nunca tomaram medicina e que estão muito anos-luz do que pessoas que estão ali em rituais todo final de semana, house de chai, dá mais um sopro, dá mais um copo ou coisas do tipo. Porque é a bondade que a pessoa tem no seu dia a dia. É a lealdade que ela tem com a sua família, é o amor que ela tem pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, como ela trata as pessoas, a educação que ela tem, a realização que ela tem no trabalho. Então, todo mundo pode praticar o xamanismo sem tomar medicina da floresta. Você pode tomar ayahuasca, mas se você não for essa força viva, não for medicina, você vai ser só um bebedor de chá. Então, uma coisa que eu acho importante a gente esclarecer, né? As pessoas, como tá, né, hypado, como as pessoas jovens aí, né, falam, né? A ayahuasca, o rapé, a sananga, o cambô, né, que são as mais faladas, são medicinas da floresta xamânicas? São. Mas o chá de boldo é, a camomila também é, a erva cidreira é, a lavanda também é, todas. E tem muito mais, né? Tem a changa, tem muitas. Tudo que você pensa, o chazinho da sua avó, da sua bisavó, aquele que a gente faz, né, para gripe, tudo isso é medicina da floresta. Não tá num patamar acima ou abaixo da ayahuasca e do rapé, não. Vem da natureza. E cada um tem a sua propriedade para trazer um tipo de cura para nós. O que acontece? Você vai usar um chá de boldo? Quando? Quando você está com algum problema no seu estômago, no seu fígado, ou então você está com os processos travados na sua vida, você toma um banho, esfrega, né, assim com o boldo. A lavanda, você se amarra no chuveiro para te trazer mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade. A camomila vai trazer uma conexão com o feminino, mais calma para a pele, para o nosso corpo, para um todo. Chá de alho, você está com uma gripe, você quer melhorar ali a sua imunidade, né, gente? Quem que nunca tomou isso também? Agora, a ayahuasca, você vai procurar quando? Quando você quer ter uma conexão com aquilo que os olhos do corpo não conseguem ver. Então, a ayahuasca é uma medicina maravilhosa. Eu sou muito grata. As medicinas da floresta, principalmente a ayahuasca e o rapé, que foram o meu resgate na minha vida. Trouxeram luz quando eu não conseguia ver mais nada. Mas não é só isso, né? Quando a gente tem a consagração, a gente precisa de um processo de integração. Então, a ayahuasca, a gente busca quando a gente quer ter esse contato, né, junto da espiritualidade, assim como a medicina do rapé. A ayahuasca, ela é uma medicina que ela pode abrir o nosso terceiro olho. A gente pode fazer processo de regressão. Para entender, por um exemplo, por que você está na minha vida hoje? Por que eu tenho um problema com tal pessoa na minha vida hoje? Eu me sinto que eu tô travado. Nossa, aí você pode fazer uma regressão para sua infância. Um processo onde você passou por um abandono e poder ressignificar, né? Ali, liberar. Então, eu falo que a ayahuasca, ela é como se fosse uma luz, né? Você é sem interruptor, você tomou ayahuasca. Você viu. Mas e aí? O que você vai fazer com aquilo? Isso é só com você. O rapé é uma medicina que vem para trazer aterramento, mais firmeza, mais limpeza, que hoje muita gente tem usado também por aí. Enfim, é isso. E me fala uma coisa, você falou agora, e era um ponto também que eu queria conversar com você. A questão da quantidade, né? Você falou, quantidade não reflete qualidade. Eu concordo muito com essa sua fala. E por que você, na sua visão, você enxerga que as pessoas
estão nesse movimento, né? De toma ayahuasca às vezes 3, 4, 5 vezes na semana, rapé todo dia. Você acha que isso, inclusive, pode gerar dependência? Com certeza. Pode gerar dependência, principalmente a medicina do rapé, porque tem tabaco, tem nicotina e causa vício, sim. Hoje tem muita gente que está viciada, mas está mascarando com desculpa de processos espirituais. Então, as medicinas, elas podem ser um portal, quando bem utilizadas. Elas devem entrar na vida das pessoas quando as pessoas estão em processo de autoconhecimento, em terapia, integração, ou estudando, né, dentro de um curso, dentro de uma egrégora, sobre o seu autoconhecimento, como a gente estava falando de palestras também, que é uma coisa tão importante. Agora, nunca de forma isolada, vou lá só tomar medicina. Porque quem só vai tomar medicinas é bebedor de chá. Está procurando ilusão. O que adianta você ver um monte de espírito? O que você adianta você ver um monte de coisa e no dia a dia não saber como aterrar? Ficar mais confuso, ficar mais ansioso. A problemática está onde? Hoje, muita gente está servindo ayahuasca sem preparo nenhum, sem nenhum tipo de formação, de preparo, e vendendo a ilusão de que cura ansiedade, de que cura depressão, de que cura tudo. E fica uma salada. Por quê? Gente, quem aqui não gostaria de ter uma cura milagrosa? Quem aqui não gostaria de pular etapas para poder conquistar alguma coisa na vida? Perfeito. Pergunta para alguém, você prefere trabalhar 30 anos para você comprar um apartamento ou você preferia ganhar no sorteio do mercado? Acordar, né? Oi, acordei, tá aqui. Isso acontece também, principalmente dentro dos processos de autoconhecimento, de cura espirituais. Porque tem coisas que doem muito no nosso coração. A gente não sai do lugar. E aí, nossa, tem uma promessa de uma cura milagrosa, então deixei lá. Aí vai ficar vendo, vai ficar ali se iludindo, e vai ficar alimentando aquilo. E é house, tem um grupo. Aí tem, né, às vezes, a vestimenta, o jeitinho. Cada grupinho tem, né, o seu jeitinho ali. E a pessoa não percebe. Porque às vezes ela tá trocando o churrasco de família para estar ali inserida, mas no dia a dia, na rotina, na vida dela, não tá nada mudando. E às vezes está até piorando. E quando você está perto de pessoas que não têm preparo para te dar um suporte, para estar fazendo esse acompanhamento, tudo que você falar para a pessoa vai ser: é seu processo, house. Falta mais uma dose. Então, é um processo muito perigoso. As medicinas, elas são maravilhosas quando você está em processo terapêutico, ou você está em processo de um estudo profundo. Você tem aonde contar, aonde correr, aonde conversar com pessoas íntegras, estudadas. Preparadas, que sabem aquilo que fazem. Aí, para que os processos eles sejam alinhados, para que você tenha resultados. Tem uma frase de um médico que eu gosto muito, o Wilson Gonzaga. Uma vez eu vi um vídeo dele há muitos anos atrás, que, nossa, virou uma chave dentro de mim, que é: a gente toma medicina para não precisar de medicina. Sabe? Então, a gente precisa partir disso. A gente toma medicina para não precisar. Se você está indo todo final de semana tomar ayahuasca 3 vezes por semana, que cura que é essa que você está procurando? Será que é isso mesmo que você está precisando? Não é parar um pouquinho, estudar, olhar para sua vida, olhar para sua rotina, ser sincero com você. É porque às vezes a pessoa está com uma rotina tão bagunçada, com uma vida tão cagada, que é mais fácil falar: eu vou ali porque ali eu estou na luz, ali eu tô orando. Mas a oração não é quando a gente está tomando ayahuasca. A oração verdadeira, aquilo que a gente faz da nossa vida o dia inteiro. Até se nós acordamos de madrugada, né? Dentro da nossa casa, como a gente cuida da nossa casa, da nossa família, como a gente cuida das nossas amizades, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, como a gente faz, né, as nossas práticas de conexão sempre, os nossos olhares para os nossos propósitos sempre, né? Porque eu sempre falo, a gente precisa sempre estar olhando de novo. Quais são os meus valores? Quais são os meus propósitos? Eu estou seguindo aquilo? Ajustando a rota. Porque a espiritualidade verdadeira é aquela que muda a nossa vida. Então, é aquela que a gente pratica no nosso dia a dia. Se fosse para a gente ficar só imaginando, vendo figuras de luz, ou ficar só em processos de consciência alterada, eu vou ficar ali porque eu vou ficar meditando e ter que ficar tomando rapé para isso. E aí? Pra que você tá aqui num corpo terreno, né? Assim, não tem sentido, não tem lógica isso. Entendeu? Então, pela preguiça de muitas pessoas estudarem, pelo descuido de muitos que querem estar à frente, mas não querem se preparar para estar à frente, porque só querem um nome, muita gente está se perdendo.
Mas não existe milagre. A gente só vai evoluir se a gente estudar e praticar. Só que quanto mais a gente estuda e aplica, mais responsabilidade nós temos e mais consciência nós temos do quão esse processo de amadurecimento, ele é eterno. Ele é um eterno reciclar, né? Não vai ter um amanhã eu vou acordar, não vou mais estudar, não vou mais praticar. Muito pelo contrário. A gente está aqui para a evolução da nossa alma antes de qualquer coisa. E não é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente sente. É sobre aquilo que a gente se transforma, dia após dia. Desde os pequenos detalhes. Então, hoje, concluindo esse tema, hoje tem muita gente que está viciada em experiências. Muitas pessoas que estão viciadas nas sensações, em ficar falando na ilusão, né? Ai, porque foi isso, foi aquilo. Porque é bom ficar falando, né? Ai, porque eu vi e muitas vezes, né? Tem gente que nunca teve um olhar amoroso na vida. E nunca se tratou. Aí tem uma experiência, fala para as pessoas, vê que outras pessoas abrem os olhos assim, nossa, uau! Aí já enche aquele ego, né, gigantesco e a pessoa fica lá e no fundo não está colaborando com a cura de seu ninguém, só alimentando mais ilusão. Então calma, sabe? Vamos colocar os pingos nos is. Mais vale você estudar, você praticar, se decidir consagrar ayahuasca, consagra. Tenha o seu processo de integração, né? Dentro de um autoestudo profundo ou junto de uma terapia. Porque sozinho a gente não faz absolutamente nada na nossa vida. E tem esse proveito para entender se você realmente precisa, de novo, para quê? Não é sobre vou ficar tomando, vou ficar vendo, vou ficar... Não é sobre ter sensação, ter experiência, não é balada, não é festa, não é churrasco de família, né? É uma coisa para nossa alma, é uma coisa muito pessoal, assim como a medicina do rapé. Que hoje muitas pessoas, que eu acho que deveria ser crime. Tem muita gente à frente de trabalhos que fica incentivando as pessoas a tomarem rapé todos os dias, um monte de rapé todos os dias, porque é cura. Mas se você for investigar, a maior parte dessas pessoas era viciada em cocaína antes, mas aqui não fala. Né? É que só fala que o rapé é cura. Mas isso tem trazido muitos vícios, muitos prejuízos a muitas pessoas e a muitas famílias. Nada que nos gere dependência é saudável. É positivo. Cura, é positivo. Ainda mais quando você mistura com uma falsa espiritualidade para esconder seus próprios problemas. Então, o rapé, ele vicia, o rapé, ele tem tabaco. Aí tem gente que fala, porque os povos indígenas tomam todo dia, também vou tomar. Você não é indígena. E o movimento nos indígenas, se a pessoa parasse para estudar, ia perceber que no Brasil a gente tem mais de 300, 400 etnias de povos indígenas. E uma pequena maioria consagra as medicinas da floresta. E dessa pequena maioria, se toma rapé há 10, 15, 20 anos, principalmente quando vai falar de mulheres, crianças, jovens também, homens, jovens também. É um movimento novo. Então a gente não tem estudo científico como que fica nosso corpo, os efeitos e um todo. E por ter nicotina, né? Causa uma dependência, sim. Então, quando a pessoa está, inclusive, sem tomar rapé, quando eu vou fazer os processos, né, em detox com as pessoas, né, que chegam até mim para eu auxiliar, é muito comum que tenha processos iguais, como se estivesse tirando drogas, tirando o cigarro da vida. Dá muito suor, ânsia de vômito, ansiedade, dificuldade para dormir, alteração na alimentação. Porque a pessoa... ela começa a se anestesiar. Tô feliz, vou tomar um rapé. Tô triste, vou tomar um rapé. Vou tomar um rapé. Isso quando não tem o horário certo para tomar o rapé dela, né? Tem que ser naquele horário. Mas e aí? Isso é dependência. Isso não é vida, né? E essa força vai embora, não tem mais força. Além da enganação. E desse comércio que vai se alimentando, que não sabe nem se o que está colocando mais no nariz. E sim, tá tendo já muitos casos de pessoas que foram de arrasta para cima por conta de falsas iniciações que falam que para tomar rapé tem que tomar 21 dias, 5, 10, 20... Teve várias pessoas que já fizeram arrasta para cima, até com pajé na floresta, que não divulgam isso. Principalmente quem vende rapé não gosta que a gente fale isso. Que traga esses assuntos tão importantes. E também questões físicas, né? Pessoas que tiveram suas narinas prejudicadas, tiveram problemas no pulmão, entre outros pelo excesso. Entendi. Então, a gente não pode negar. A espiritualidade, a ciência tem que caminhar junto. E é pro bem das pessoas. A gente não pode ficar numa fé cega. Falar, vou sair às vezes, de uma igreja, de uma egrégora que é muito fechada, porque eu quero ser livre, vou pro xamanismo, não sei o que tal. A hora que vai ver, tá lá, criando suas próprias prisões, mais uma vez, podendo prejudicar, inclusive, a sua saúde. Então, nada que cause dependência vai ser benéfico
para nossa vida. A gente não pode se enganar. Rapé pode ajudar, mas a gente não extingue a nossa responsabilidade de estudar autoconhecimento, espiritualidade, mediunidade, como fazer manutenção da nossa vida, ou fazer uma terapia, pelo menos. Uhum. Porque é isso que transforma. E eu vou te falar, em todo esse processo, o terapeuta xamânico, né? Uhum. Ele é um ponto central de tudo isso, né? É a responsabilidade do como conduzir e o pós-condução, né? E uma coisa que às vezes eu observo é que muitas pessoas participam da cerimônia, né? Estão ali, mas beleza, acabou a cerimônia. Tchau, né? Você vai para sua casa com seus pensamentos e eu vejo que o papel do terapeuta é muito importante nesse pós, né? Mas nem todos fazem. E o quão é importante esse processo do conhecimento, do estudo, do aprendizado que você trouxe tão bem, para que possa haver um apoio. Porque eu imagino que tenho muitas pessoas que, ok, legal, eu vi e vou absorver, vou lá, vou raciocinar o que eu vi, o que eu pensei, vou me organizar. Como tem pessoas que entram nesse fluxo simplesmente do tomar, mas também tem pessoas que participam e saem abaladas. Muito, né? muito. Abaladas. Eu estou usando essa palavra, nem sei se é uma palavra correta, mas saem impressionadas ou tipo, jogou luz em algo que talvez naquele momento ela nem tivesse tão preparada para dar de cara com aquilo, porque a gente fala que o processo do autoconhecimento, independente da forma que você faz, não é tão simples você se deparar com as suas próprias dores, com os seus próprios problemas ali, né? E falar assim, nossa, eu guardei isso aqui lá na gaveta há tanto tempo e tá aqui agora. O que eu faço com isso? E eu queria que você falasse, porque eu entendo que tudo isso te levou a formar a tua escola. Sim. Né? A tua escola xamânica. E aí você falando, eu até ia te perguntar, mas eu entendi, né? Que ela tem um SPM, né? É sua própria medicina, Sua né? própria medicina. Isso aí. E eu entendo que todos esses processos, todas essas vivências te levaram a criar essa escola. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua escola e sobre esse pós-cerimônia, né? A importância disso. Como as pessoas precisam, antes dela tomar o passo, né? De, ok, eu vou participar de uma cerimônia e eu não, em nenhum minuto eu acho que não deva fazer. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento, o seu propósito, mas o que ela tem que olhar, né? Eu vou lá, tá bom, eu quero participar de uma cerimônia. Eu só vou ali porque o meu amigo falou que ali é super legal. Como é que é isso, entendeu? Como Isso funciona? acontece muito, isso é muito triste, inclusive, né? Eu sempre falo, uma pessoa que quer praticar o xamanismo de verdade tem que aprender a pensar por si. A gente aprender a pensar por nós mesmos já é um grande caminho andado. Não é sobre o que o outro fala, é sobre aquilo que a gente experiencia, né, na nossa vida. Eu criei a escola xamânica justamente para isso, para trazer todos os conteúdos que faltaram dentro do meu processo e de todas as pessoas que eu já atendi e que eu observei um todo. Então lá a gente estuda sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre o autoconhecimento, sobre desde a origem da vida, como que forma o seu pensamento, como que forma as suas emoções, como que forma as doenças, como que forma o seu corpo. Por que você tem tais padrões de atitude? Como quebrar, como mudar, o que você realmente quer? Qual é a sua verdadeira essência? O que te motiva? Então, lá dentro, eu trabalho todas as áreas e aspectos, inclusive muitos exercícios práticos, tá? Eu sempre trago, né? Falo que sabedoria não é conhecimento. É conhecimento unido à prática, que quando a gente põe, a gente se torna pessoas sábias. Somente assim. Então, a escola xamânica surgiu, né, para auxiliar o maior número de pessoas a praticarem a consciência espiritual na sua vida, no seu dia a dia. Lá dentro também tem sobre as medicinas da floresta, com profundidade, tanto na escola xamânica quanto na formação, né, de terapeutas também, onde eu trago todo esse preparo para as pessoas que querem praticar o xamanismo, que querem consagrar também, para as pessoas que querem atuar com o xamanismo de forma séria, de forma profissional. Para as pessoas que já atuam, mas sentem que falta esse tato no pré, no pós e até mesmo no durante. Para quê?
para a gente focar nos resultados para a saúde integral das pessoas que estão chegando. Porque não é sobre, a Pamela, o jeito que ela acha que tem que ser, e é só assim, ponto, acabou. Não, que resultado que eu estou gerando na vida? Quem sou eu na fila do pão? Quem quer qualquer coisa, assim, né? O que importa é a mudança que traz para a vida. Então, dentro da escola xamânica, a gente tem um arsenal completo de preparo para as pessoas se curarem, serem sua própria medicina, se autocurarem, aprenderem o caminho de serem sua própria fonte de cura, de bem-estar, serem firmes, serem fortes. E lá dentro a gente tem a formação. A formação, inclusive, que é a única em terapias xamânicas, que está em faculdade e que é capacitação profissional, extensão universitária. É a única do Brasil. Por que veio também essa necessidade? Hoje em dia tem muita gente que serve medicina, mas que não tem noção do que está fazendo. Não tem noção nenhuma, nem dos próprios processos. Está com a vida toda cagada e tá ali, não, porque eu vou achar bonito, servir um chá, ou fazer coisa do tipo. Mas não é assim. Isso não é um caminho espiritual, isso é um caminho da ilusão, gigantesco. O caminho espiritual, da verdade, é quando a gente estuda, a gente se prepara, a gente se trabalha para estar ali na frente. O nosso preparo, os nossos resultados vão vir dos nossos esforços que a gente empenhou, né? Às vezes em anos de estudo, de práticas, para poder manifestar ali, experiências também na própria vida, para poder manifestar ali. Então não é sobre, vou te dar um copo. Se eu fosse te dar um copo de ayahuasca hoje, eu ia entender. Quem é você? O que você realmente está procurando na sua vida? Por que você acha que agora é a hora? Claro, uma boa ficha da anamnese, perfeito. Mas as pessoas mentem também, então isso é perigoso. Além disso, a gente tem que, né, como terapeutas, entender por que você está aqui, o que você está fazendo. Conversar um pouco, entender qual que é a sua real vida, o seu histórico, né, da sua família e de saúde. Se você realmente tem esse preparo para entender se, nossa, poxa, não, agora pode ser que seja o momento. Às vezes você chega com uma questão, com uma dor que está confusa na sua cabeça, que eu vou falar, identificar, não. O ideal agora é a gente partir para um processo terapêutico, vamos fazer um exercício de um mapeamento, vamos trabalhar essa base, vamos trabalhar esse ponto com essa técnica, dessa forma. Daqui 7 dias, daqui 15 dias, te vejo de novo. E aí você praticou, você trouxe. E além disso, você trouxe a sua força de vontade de realmente mudar aquela questão. Porque se a gente faz uma triagem, entre aspas, e a pessoa já corre nessa primeira, você vê que a pessoa só quer a experiência, né? Então, entender. Aí fala, não, agora acho que realmente dá. Então, tá bom, vamos lá. Consagrou, lindo, maravilhoso. Tem o durante também, que pode se manifestar trauma, que quem não tem preparo confunde com incorporação, com outra. Não que não exista, mas assim, acontece muito isso. Pessoas que falam, ai meu Deus, uma pessoa teve um surto. E aí, sabe se foi um surto? Sabe se foi medicamentoso? Sabe se tem um histórico na família? Sabe se foi um trauma que se manifestou? Sabe se foi realmente uma força espiritual? E aí? Né? A maior parte das pessoas não tem ideia do que é isso, que estão ali à frente. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Mas, enfim, vamos lá. Se você foi numa cerimônia, e aí dentro da cerimônia, você trabalhou processos, no final, um terapeuta real, né? Não precisa ser no dia, mas pode ser depois. E aí, como que você tá? Vamos ter um encontro? Vamos se falar? Uma horinha que seja, para eu entender como que tá o seu processo, né? Como que você tá dentro de casa? Como que tá? Porque a maior parte das pessoas que hoje está ali à frente de trabalhos não está nem aí para a vida das pessoas que estão chegando ali. Só quer saber de servir medicina house to house, tocar música, se tintular, falar, tirar foto, fazer vídeo, né? E ecoa as pessoas também, porque tem muita gente que passa por muitos abusos e tem medo de falar. Porque, só eu. As pessoas, elas gostam de achar que elas são um problema. Isso é uma coisa infantilizada que vem, né? Tem várias explicações para isso. Então, um terapeuta preparado, ele vai se preocupar realmente com quem você é, o que você busca, o que realmente está mudando na sua vida. Como que você está fazendo essa utilização, entendeu? E não só ficar, não, vai. Mas e aí, né? No dia a dia. Acontece muito, tem muita gente. Eu trato de muitas pessoas, justamente por isso também que eu tenho a formação, né? Para os meus terapeutas também tratarem as pessoas. Porque desencadeia. Ansiedade, depressão, compulsão alimentar, muitas... Tem pessoas que... Mulheres, principalmente, né? De vários relatos já chegaram até mim, de mulheres me pedindo ajuda, porque os maridos estavam consagrando rapé e tomava rapé e ficava agressivo.
Ou então, de adultério. Porque falam que a ayahuasca mostrou que tinha que estar com outra pessoa. Entendeu? Colocam em cima da espiritualidade essa desculpa. Isso vai destruindo o movimento real do xamanismo. Que não é sobre tomar medicina, é sobre a gente ser medicina. Lembra? Tomar, a gente toma para não precisar, para se tornar. Se você precisa, uai... Você não está se tornando, Cadê né? a cura? Cadê? Não era mais fácil você estar estudando, estar inscrito num curso, estar trabalhando, fazendo um bico, né? Para estar ocupando a sua cabeça, para estar desenvolvendo novas coisas na sua vida, tendo mais tempo com a sua família, na presença, né? Desenvolvendo algum projeto do que ficar ali. Então, são várias questões que a gente pode, né, trazer à tona, assim, para tá abordando. É um processo magnífico, né? Eu sou muito grata às medicinas da floresta e eu sou apaixonada pelas medicinas da floresta. E justamente por isso, eu sou uma guardiã e cuido disso com muito zelo, sem romantismo. Sempre focando nessa questão dos resultados, que é onde a maior parte das pessoas pecam e é onde a minha formação, ela atua. Então, todos que chegam até mim para formação, eu treino desde o zero. Primeiro, eles passam pelos 8 passos para se tornar sua própria medicina. Que a gente vai desde a origem da vida até a realização. Então, a gente tem o passo a passo. São inúmeros processos. Né? Físicos, mentais, espirituais, emocionais, né? Para a pessoa realmente estar firme. Assentar ali, é isso aí que eu quero mesmo, é isso que eu vou seguir. É isso que eu sou e saber lidar com o seu dia a dia. Fazer as manutenções dentro de casa, que é quando a vida acontece, minha filha. Primeiro é isso. Depois vem a parte que é onde ela aprende a se tornar um terapeuta. Mas tudo que eu ensino dentro da formação em terapias, eu falo, primeiro aplique em você. Então, primeiro ela aplica tudo nela, para ela ter uma noção daquilo que ela está propagando, para entender o quê? O que a pessoa precisa. Às vezes tem uma pessoa que vai chegar, que vai estar precisando trabalhar a criança interior. Às vezes tem uma pessoa que vai chegar, que ela está precisando trabalhar a questão da prosperidade na sua vida. Às vezes é uma pessoa que está chegando, que ela vai precisar trabalhar a purificação da sua ancestralidade. Então, lá é completo. Né, para te tornar completo, para você entender aquilo que a pessoa que está chegando até você precisa, não aquilo que você quer que ela faça, passe. Então, é isso que gera tantos resultados. Muito, muito bom. E um outro ponto que eu queria trazer, você falou, existe o processo da anamnese e muitas vezes a pessoa pode burlar, né? É um questionário, é algo que é uma entrevista, mas a gente tem algumas questões de saúde física, né? Que são pessoas que não estão aptas, né, a se utilizar desse tipo de medicina. E seria legal se você pudesse falar, né? Quem é que não pode efetivamente utilizar? E não é porque ela não pode, porque, não pode porque eu não gosto de você. Não, mas porque ela não pode fisicamente. Quais seriam os grupos de risco, vamos colocar assim, para usar? No sentido de uma pessoa que tenha uma questão cardíaca, uma pessoa que tenha algum tipo de doença, ela pode utilizar? Existe algum ponto específico que vete essa pessoa? A gente precisa tomar muito cuidado com processos, com pessoas que têm problemas nos rins, no fígado, por um exemplo, né? Porque a ayahuasca, ela pode acabar sobrecarregando. Então, não que não possa, mas a gente precisa sempre analisar. Eu não falo nem tanto fisicamente, porque até assim, quem tem bariátrica pode, né? Tá consagrando, quem tem problema cardíaco pode, mas o que muda de um caso para outro caso, quando a gente vai falar fisicamente, é a dosagem, tá? Por exemplo, um bariátrico toma 10 ml e tá entrando na força. Não tomar 50, tá rodando no chão, não tem como. Assim como a questão da interação medicamentosa. Então, você tem que analisar. Até dipirona dá interação medicamentosa. Então, é analisar qual medicamento a pessoa toma, quantas vezes ela toma, para entender se ela realmente pode, não vai ter algum efeito colateral relacionado, né, à medicina da ayahuasca. E eu sempre oriento, né, a todos. Os meus terapeutas, eles têm tabela, né, de interações medicamentosas, mas mesmo sendo formados, eu falo, não fala para ninguém desmamar nenhum tipo de remédio, nenhum dipirona, se o médico receitou. Porque
Tirar medicamento é somente o médico que receitou, porque sabe o que a pessoa está precisando. Porque essa é uma prática que tem muito comum de pessoas. Para de tomar esse remédio aqui por 7 dias e vem fazer. Exatamente. E aí a pessoa não podia Isso parar. é extremamente prejudicial e perigoso. E os efeitos podem ser sentidos depois de 1 ano, 2 anos e um todo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é o ponto principal. E também tem a questão, né, de questões mentais. Psicológicos, né? Pessoas que às vezes têm uma esquizofrenia. Tá. Dependendo, assim, bipolaridade. Tem bipolares que falam, eu tomei, pra mim é bom. Mas, assim, eu falo, tá bom. E eu observar e depois de 2, 3 anos dá... Um efeito rebote ali. Completo e total, assim, de uma forma estrondorosa como nunca antes. Então, tem que ter atenção. Tem que estar sempre acompanhado de profissionais. Então, tem essas questões mentais também. Você tem a questão na família também, né? Tem histórico familiar. Histórico familiar também. A gente precisa tomar cuidado. Todo mundo tem alguma coisinha. Eu não acho que nenhum de nós é ileso. Não, pessoa... todo mundo tem. Se a gente parar pra ver, nós temos alguma coisinha, né? Sempre tem. Ninguém aqui é alecrim dourado. Por isso que é importante. A gente está em processo com pessoas seguras. Que é um terapeuta. Se uma pessoa chega até mim, é bipolar. Eu vou conversar com o médico. Sabe, também. Eu vou conversar, às vezes, com um psicólogo que também está fazendo acompanhamento. A gente tem que caminhar junto para ver o que é melhor para aquela pessoa. Às vezes a pessoa quer tomar ayahuasca, mas ela não faz um trabalho de autoconhecimento, não faz terapia. Tem essas questões, só tá ali tomando um remédio. Você fala, é muito perigoso isso. A gente precisa parar de querer ficar arrumando mais problema para si, sabe? Tem profissionais sérios para quê? Para facilitar a nossa vida, para ajudar a gente a fazer boas manutenções. E nós, terapeutas xamânicos, nós, psicanalistas, também psicólogos, médicos, a gente tem que aprender a caminhar junto. Não é sobre o que a gente deseja, é sobre o que aquela pessoa precisa para o bem-estar, para a saúde, para o equilíbrio dela. Né? Eu trabalho daquele princípio, né? Que nem fala no Ministério da Saúde, né? Ter saúde não é ausência de doenças, mas é ter uma vida saudável, né? Bem, viver feliz, viver em paz, ter, né, propósito, nesse sentido de preenchimento. Então, é sobre isso que é a vida, né? Nossa encarnação aqui. Então, todas essas ferramentas, elas são maravilhosas quando bem utilizadas, porque elas nos proporcionam esse direcionamento, essa conexão e um todo. Crianças, adolescentes podem fazer uso? Porque tem muita gente que fala assim, mas lá na tribo as crianças usam, né? A partir de que idade é ideal? Sinceramente, eu sou mãe de 3. Meus filhos já consagraram. E mesmo trabalhando com o que eu trabalho, mesmo trabalhando com os povos indígenas e um todo, eu não permito mais que os meus filhos consagrem a medicina da ayahuasca ou do rapé ou qualquer outra medicina. Essa coisa de falar porque os indígenas querem se comparar é uma burrice gigantesca. A gente não deve se comparar com ninguém, muito menos com povos indígenas. E também nunca ignorar a questão da ciência. A gente não tem estudos científicos do que pode causar. Se nós queremos praticar o xamanismo para sair de caixas, se a gente muitas vezes é contra o batismo, né? Na evangélica, na católica, porque é criança, porque é adolescente, por que a gente daria ayahuasca, que é uma coisa tão forte, que mexe completamente com os nossos neurônios e com o todo? Então, tomar ayahuasca é uma das decisões mais importantes que uma pessoa pode ter na sua vida. E é da sua responsabilidade arcar com aquilo. Quando a gente tem crianças e adolescentes, tem pais que gostam de falar, porque ele pediu, ai que bonitinho. Esquece. Quem é pai? Quem é mãe? Somos nós. A gente que é responsável. E se acontece alguma coisa? Você vai aguentar as consequências? Por você ter causado aquilo? Por você ter trazido aquilo? Então, a gente precisa caminhar com a ciência e a espiritualidade. Não é sobre, eu quero, porque é místico, porque eu acho que vai. Se você acha, faz na sua vida. Mas não queira impor ao outro, ainda mais sendo criança, sendo adolescente. Tem crianças que, hoje está consagrando, está se dando bem. Ok, quero ver daqui 10, 15 anos, me conta. A gente está sendo objeto de estudo. Você quer colocar seu filho em risco? Eu não coloco os meus. E eu atendo muitas famílias. Dentre elas, algumas deram ayahuasca
para adolescentes e para crianças. E hoje tem adolescente que não quer saber do pai, da mãe, não quer nem olhar na cara. Tem crianças, né, que foram desenvolvendo ansiedade, compulsão alimentar, depressão, entre outros. Eles têm que pagar o preço das suas escolhas. Então, o que a gente tem de escolha para o nosso campo espiritual, da nossa evolução, o como, as ferramentas que a gente vai utilizar, tem a ver conosco. A gente não deve envolver nossos filhos. Eu sou a favor deles participarem. Meus filhos vê todo mundo vomitando, leva papel, ajuda, faz tudo, normal. Isso pra gente é natural. Só que ficar... Não, você vai tomar, porque você quer. Não, a gente é pai. Para de ser criança. Criança é seu filho. Adolescente é seu filho. Até ele ser dependente de seu, né? Ou pelo menos ser maioridade, é você que manda. Então, assuma essa responsabilidade. Se cure dessa parte que está faltando na sua vida. Hoje tem pessoas que gostam de romantizar, né? Não tem conhecimento nenhum de absolutamente nada, só da crença de que é normal, é muito bom, coisa do tipo, então criança pode... Tá bom, dá uns artigos científicos. Vamos pegar os estudos de caso? Eu tenho vários pra gente apresentar, que a gente pode colocar na mesa, pra gente começar a discutir isso. Mas mesmo assim, a gente só vai saber os resultados daqui 30, 50 anos. Porque tá tudo sendo objeto de estudo. Então, a gente precisa ter essa maturidade como adultos, como responsáveis. Perfeito. Aproveito para dizer também sobre mulheres grávidas, porque muitas pessoas me perguntam sobre gestantes consagrar Eu ia ayahuasca. te perguntar. Eu tenho, né, meus 3 filhos, eu sempre consagrei ayahuasca, mas eu não indico grávidas estarem consagrando ayahuasca. Porque quando uma mulher está grávida, o campo dela espiritual já está aberto até a criança completar 2 anos, que é o famoso puerpério, né? E então a sua sensibilidade já está muito aguçada. Ela já está com um ou mais corpos, né, se for gêmeos, ali dentro do seu próprio corpo. Então já tem muita informação ali. E tudo que a gente faz passa para a criança. Com certeza. Certo? Mas também a gente tem que levar em consideração que a ayahuasca, o rapé, trazem processos de expurgo. Né? Expurgo, que pode ser limpezas, como chamam, que pode ser vômito. E vômito, acontece o quê? A contração uterina. Contração uterina numa gestação pode desencadear contrações fora de hora. Então, significa que a ayahuasca pode trazer um aborto? Não necessariamente. A gente está sendo objeto de estudo, não estou falando isso, mas todo cuidado é pouco. Isso acontece porque tem que acontecer, mas você tomou ayahuasca e você associa. Uma coisa leva a outra. Ou se você não era para acontecer e você tomou ayahuasca, isso desencadeou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E gestantes sempre estejam com o médico. E se você for tomar ayahuasca, fale que você vai tomar. Esteja no local com terapeutas preparados, que você sabe suas certificações, você sabe o que a pessoa percorreu, trilhou, e não com amadorismo, porque é dirigente espiritual, porque qualquer um se intitula terapeuta. Sim. Hoje, para que você possa ter a segurança. Se praticar a espiritualidade é trazer segurança para nossa vida, para os nossos filhos, para nossa família, para as nossas práticas e para um todo. E não é culpa do outro se o outro pecar com a gente. Nós que tivemos a escolha de nos colocarmos ali. Então, olhar com profundidade para as nossas escolhas. O que eu estou buscando? Aonde? Com quem? Qual é o preparo? Qual é a segurança que eu estou trazendo para o meu processo? Da minha psique, das minhas emoções, do meu corpo, do meu espírito, da minha família, do meu bebê. E sempre avisar o médico, né? Se alguém precisar, eu tenho um médico, que ele sempre me acompanhou. Boa. E deixa eu te falar. Tudo. O seu curso, ele é presencial? Quanto tempo ele tem de duração? Porque eu imagino que muitas pessoas estão assistindo e elas... Poxa, eu quero fazer essa formação, eu quero ser um terapeuta com toda essa base. Como é que funciona? Quanto tempo dura? Onde é? Primeira coisa que as pessoas têm que saber, né? Quer estudar o SPM, primeiro você vai se tornar seu próprio terapeuta, sua própria medicina. Tá. Porque na nova era a gente não leva ninguém até onde a gente não chegou. E não tem espaço para mentira. Ou a gente ou a gente não tem vez. E o caminho da espiritualidade, gente, eu tô aqui para eliminar karmas, não para acumular mais. Então eu faço tudo com muito amor e muito carinho para que todos tenham um real desenvolvimento, mas sempre com muita leveza. Porque a gente aprende verdadeiramente quando a gente se sente acolhido, quando a gente trabalha na amorosidade, na leveza. Então é um processo profundo, mas é um processo
amoroso. É um processo direcionado, que você tem resultados sanadores a partir realmente do amor. E a formação, ela é 100% EAD. Como eu falei, ela é a única no Brasil, inclusive, de xamanismo que está em faculdade, como extensão universitária, nível capacitação profissional. Tá. Então, ela é 100% EAD. A formação em si, ela tem 179 horas, entre conteúdos, exercícios e aulas, né? Uhum. Que a gente traz apostilas e um todo. Tá. Desde o primeiro módulo, a gente tem aulas e exercício em todos os módulos, que é para fixação, porque é isso que transforma uma pessoa numa pessoa sábia, que é o Aham. conhecimento e a prática, para você extrair os seus resultados dali. Então, esse processo, as pessoas fazem no seu tempo. Porque não tem como eu ensinar uma terapia xamânica e sanadora, curadora, curativa, falando, você tem que assistir tal jeito, tal forma, neste período de tempo. Não. Uhum. Você tem que fazer no seu tempo. Tem pessoas que vai demorar 1 mês para conseguir fazer um módulo. Tem pessoas que vai fazer 7 módulos de uma vez e depois pode ser que trave nenhum. O importante não é sobre correr, é sobre integração. Então, assim que a pessoa se inscreve, ela já tem acesso. Legal. A gente tem comunidade também que é aberta. Um dos meus diferenciais é que eu sou presente na vida de todos os meus alunos. Eu realmente me preocupo com os resultados. E todo sábado a gente tem plantões. Então, legal. não é obrigatório para a grade curricular, né, da certificação, que é tanto da faculdade quanto da Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, mas é um diferencial aonde a gente estuda caso, aonde a gente traz questões pessoais, questões profissionais, vamos se atualizando. Então, a pessoa tem sempre um suporte, um incentivo, aquele grupo seguro. Porque não é só aquilo que a gente aprende e pratica, é sobre as pessoas que também estão juntos conosco. Legal. É sobre isso. Muito, muito bom. E Pamela, nossa, eu ficaria aqui mais um tempão conversando, mas a gente tem tempo, então eu queria que você compartilhasse, né? As pessoas que estão te assistindo, seu Instagram, quem quiser, você também conduz cerimônias, não é? Quem quiser te contatar, conversar, participar de algum processo teu, como a gente te acha? Qual o seu Instagram? Qual o canal de contato? Bom, meu canal de contato principal hoje, assim, de divulgação do meu trabalho tem sido um Instagram, @xamanismo Pamela Zequim. Tá. Também tem um canal no YouTube, Xamanismo Pamela Zequim, no TikTok, Xamanismo Pamela Zequim. E também pode chamar, né, no WhatsApp, através do 11 97352 7623. Muito bom. Tenho certeza que muita gente aí vai ficar muito interessada, porque eu acho que é um conteúdo muito, muito embasado, com muita seriedade, né? E não teria como ser diferente pela sua história, por tudo. Então, a gente quer muito te agradecer. E, como agradecimento, a gente sempre entrega nosso símbolo para você levar, lembrar da gente. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, né? Para poder aí se reencontrar, falar sobre mais assuntos, porque eu acho que tem muita coisa. E, nossa, só te agradecer. Foi muito bom, muito mesmo. Acho que a gente trouxe muito conteúdo. Gostou dele? Eu tô apaixonada. Ele é um fofo, né? É. Ele é um fofo. Eu tô apaixonada. No xamanismo, ele dissolve, né? Ele resolve nossos problemas, nossas questões mais difíceis. Só imaginar o beija-flor batendo asinhas Isso, nas como você questões. falou. Ele resolve. Ele ajuda. Ajuda. Que lindo. Então, Apaixonada. para quem ouviu essa super dica aí da Pamela, né? E, Pamela, quero te agradecer de novo em nome da casa, em nome de todos que fazem parte. E te desejar muita felicidade, muita prosperidade, que seu caminho seja repleto de amor, de luz, que foi muito bom poder estar conversando com você. Tá bom? Eu que agradeço pelo Obrigada. espaço, por a gente poder estar aqui hoje levando, né, essa consciência espiritual para mais e mais pessoas. Unidos somos mais fortes e por verdade. um planeta Terra, né, mais curado, mais saudável. Obrigadão pelo espaço, gostei muito de estar aqui, amei o meu presente e eu espero que a gente possa estar junto mais vezes. Muito, muito, muito obrigada. E para você que ficou com a gente e sentiu, bateu aí no coração, compartilha, leva para outras pessoas esse conhecimento tão importante sobre esse assunto tão relevante. Ativa o sininho,
compartilha. Não esquece, a gente está no YouTube, no Instagram e nossos encontros são mensais. Se você quiser participar, só ir lá na bio do Instagram e se inscrever, porque é gratuito. Tá bom? Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.